Olá, senhores, tudo bem? Bom, então agora iremos resolver a questão de número 17 da EPICAR 2018, indo nessa sequência na questão 17, 18, 19 e assim por diante, iremos resolver todas as questões de matemática da EPICAR 2018, tá bom? Começando então pelo começo, questão de número 17, sejam A e B os valores das expressões numéricas a seguir, sendo A esse número enorme e B esse número maior ainda. Você tem o seguinte: cada um desses valores pode ser colocado em uma das caixas a seguir, conforme a especificação de cada um, a saber, que na primeira caixa são números naturais, segunda caixa são números racionais e a terceira caixa são números irracionais. Dessa forma, podemos afirmar que uma combinação correta para os valores A e B e as caixas 1, 2 e 3 é, respectivamente. Bom, então o que esse exercício está querendo é você resolver esses valores, o valor de A e o valor de B, e descobrir se A é natural, racional ou irracional, e se o B é racional, irracional ou natural, e aí você vai colocar nessas caixas, que são números 1, 2 ou 3, e aí, consequentemente, você vai achar uma resposta, tá bom? Vamos então começar a questão. Bom, eu não completei tudo porque eu vou deixar para os senhores fazerem parte do raciocínio, mas então a gente vai descobrir agora o valor de A. Na verdade, a gente vai descobrir somente uma parte do valor de A, a gente vai descobrir a parte de cima agora, que é raiz de 6 mais 2 raiz de 5, que multiplica raiz de 6 menos 2 raiz de 5. Bom, então para a gente descobrir esse valor aqui, a gente vai usar uma propriedade que é, na verdade não é uma propriedade, sim um produto notável, que é a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, que multiplica a menos b. Então a gente vai ter esse valor aqui, raiz de 6, esse valor aqui, e agora a gente vai colocar ele, já que ele está multiplicando, a gente pode colocar ele na mesma raiz. Então vai ficar raiz de 6 mais 2 raiz de 5, que multiplica 6 menos 2 raiz de 5. Bom, isso aqui pode ser um produto notável, né? A gente pode transformar, na verdade, a fatoração em... A gente pode voltar, ele está dessa maneira aqui, a gente vai transformar ele de volta para essa maneira aqui. Então a gente vai transformar isso aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, 6 ao quadrado 36, menos 2 ao quadrado 4, e o 5 vai sair da raiz, né? Porque aqui tem o 2 e elevado ao quadrado vai cortar o 2 daqui. Aqui tem elevado ao quadrado, vai cortar esse 2 aqui da raiz quadrada. E vai ficar então 4 vezes 5. Isso aqui então vai ficar igual a 36 vezes... 36 menos 4 vezes 5, 20. E agora então isso vai ficar igual a raiz de 16, que é igual a 4. Portanto, a primeira parte de A, a parte de cima de A, aqui tem um monte de coisa, bobagem, um monte de mais cálculo que a gente vai fazer, mas a parte de cima é igual a 4. Deu para vocês entenderem, né, que eu dividi em duas partes. Ok, agora a gente vai para a segunda parte, que é um pouco mais complicada, e a gente vai usar uma segunda fórmula aqui nessa parte de baixo, que é bom vocês saberem para a hora da prova, porque essa aqui cai mais, essa que eu vou colocar agora cai menos, porém já caiu em 2018, quem não garante vai cair em 2020, correto? Então vamos lá, para eu ensinar para vocês essa segunda fórmula. Bom, a segunda propriedade, não propriedade, mas segunda fórmula que a gente vai aprender aqui agora é quando você tem a raiz de um número, quando você tem a raiz de um número mais ou menos a raiz de um outro número. Nesse caso a gente tem raiz de A mais ou menos raiz de B. Então a fórmula é o seguinte, esse número aqui é igual a raiz de A mais C sobre 2 mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque esse sinal aqui vai depender desse sinal aqui. Se esse sinal for mais, esse aqui é mais. Se esse for menos, esse aqui é menos. Então vai ficar a raiz de A mais C sobre 2 mais ou menos raiz de A menos C sobre 2. E o C, ele é igual a ao quadrado, raiz de A ao quadrado menos B. Bom, vou dar um exemplo prático disso aqui, bem simples. Espera aí rapidinho. Bom, então, botando em prática essa questão, a gente vai usar isso aqui, por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3. Então a gente vai pegar o C dessa questão, que é o quadrado do primeiro, 2 elevado ao quadrado é igual a 4, menos o B, que é o que dá dentro da raiz, que é o 3. Então vai ficar quadrado do primeiro menos o segundo. Então aqui, quadrado do primeiro é 4, menos o segundo é 3, vai ficar igual a 1. Então C é igual a 1. Bom, então a gente vai substituir, né? Vai ficar o A, que nesse caso é o 2, mais o C, que nesse caso é 1, dividido por 2, mais o A... Opa, não tá pegando aqui, perdão. Mas, espera rapidinho, vou tentar pegar melhor.
Pronto, agora tá pegando um pouco melhor. Então vai ficar A mais C sobre 2, mais raiz de A menos C sobre 2. Nesse caso, o A sendo 2 e o C sendo 1. Então vai ficar 2 menos 1 sobre 2. Então o resultado disso aqui seria 2 mais 1, 3, raiz de 3 sobre 2, mais 2 menos 1, raiz de meio. Então essa é a aplicação dessa fórmula, que é bem mais simples, porque se você não fizer isso, tem um cálculo bem mais difícil. Eu vi em outros vídeos de como as pessoas resolveram, e eu acho, mesmo que tenha que decorar isso daqui, eu acho melhor decorar isso daqui do que fazer o cálculo que outras pessoas resolveram em outros vídeos. Porém, vai de qualquer um, vai de cada um, perdão. Então, se os senhores acharem melhor a fórmula como eles resolveram, podem fazer. Eu só estou aqui para mostrar aos senhores que tem mais uma forma, perdão, de resolver essa questão. Bom, então agora vamos aplicar essa fórmula para o exercício. Bom, vamos lá então. Primeiramente a gente tem raiz de 7 mais 4 raiz de 3, que soma a raiz de 7 menos 4 raiz de 3. Bom, agora eu vou pegar só o raiz de 7 mais 4 raiz de 3, e depois eu vou pegar o isolado raiz de 7 menos 4 raiz de 3, e aí a gente vai somar eles. Bom, raiz de 7 mais 4 raiz de 3, para a gente aplicar essa fórmula aqui, que eu anotei aqui embaixo para os senhores lembrarem, a gente tem que primeiro transformar esse 4 e colocar ele aqui para dentro. E como a gente vai fazer isso? A gente tem então 4 raiz de 3, e para a gente colocar ele dentro da raiz quadrada, a gente tem que levar o 4 ao quadrado. Por quê? Porque se ele saiu, significa que ele já tinha uma raiz. Por exemplo, raiz de 16 é igual a 4. Então, por isso que ele foi lá para fora, entendeu? Você tinha 16 dentro da raiz e ele foi para fora porque existia um número que elevado ao quadrado dava... Quer dizer, perdão, vou tentar recapitular de novo. O que você tem que fazer é o seguinte: já que ele está de fora da raiz, quer dizer que para ele entrar na raiz, quer dizer que ele teve que ser cortado ao quadrado, digamos assim. Então 16, raiz de 16 é igual a 4, correto? Então para o 4 entrar de novo para a raiz, você tem que elevar ele ao quadrado para ele ficar igual a 16. Espero que tenha dado para entender isso. E também eu acho que os senhores já saibam como faz isso, para entrar um número na raiz ou sair da raiz. Enfim, então você vai elevar o 4 ao quadrado. Então vai ficar a raiz de 3 vezes 4 ao quadrado, que faz entrar ele na raiz, vai ficar 4 ao quadrado igual a 16. Então vai ficar 3 vezes 16, que é igual a raiz de 48. Bom, então agora a gente tem o nosso número, né? A gente tem raiz de 7 mais raiz de 48. Então a gente tem as propriedades: a ao quadrado menos b, que é igual ao c, para a gente poder substituir ele lá na questão, tá ok? Bom, então vamos lá, já que a gente tem essa fórmula, vamos substituir essa fórmula. A ao quadrado, nesse caso o a é o 7, 7 ao quadrado 49, menos o b, b é igual a 48. Raiz desses dois números vai ser igual a raiz de 1, e a raiz de 1 é igual a 1. Então vamos substituir o c, porque isso aqui, c é igual a 1, né, nesse caso. Então vamos substituir o c, esse 1 parece um 7, ok? Então a gente vai substituir o c nessa fórmula aqui, ó. A mais c, nesse caso a é 7, mais 1, dividido por 2 na raiz, mais ou menos, esse mais ou menos é definido por esse número aqui, que nesse caso é um mais, então vai ficar mais raiz de 7 menos 1 sobre 2. Então vai ficar 7 mais 1 sobre 2, raiz de 8 sobre 2, mais 7 menos 1, 6 sobre 2. Bom, 8 dividido por 2 é igual a 4, raiz de 4 é igual a 2, mais 6 dividido por 2 é igual a 3, raiz de 3 não tem raiz exata, então vai ficar 2 mais raiz de 3. Bom, esse é o primeiro resultado do raiz de 7 mais 4 raiz de 5. Agora a gente vai fazer o raiz de 7 menos 4 raiz de 5. Perdão, menos 4 raiz de 3. Bom, senhores, eu não apaguei muita coisa porque não tem necessidade. Na verdade, se vocês pararem para pensar bem, esses valores são iguais, entre aspas, assim. Porque você tem o raiz de 7 mais 4 raiz de 3, que é o primeiro caso que a gente fez. Agora a gente está fazendo raiz de 7 menos 4 raiz de 3. O A vai permanecer igual, o B vai permanecer igual e o C vai permanecer igual. O que vai alterar nesses casos, olha aqui, o que altera? É esse mais ou menos. O C permanece igual e vai alterar só essa parte daqui. Então você vai fazer o cálculo todo normal, vai levar o 4 ao quadrado, passar ele para a raiz, vai ficar a raiz de 48, vai ficar a ao quadrado menos b,
que é 49 menos 48. Vai ficar então raiz de 1, que então logo C é igual a 1. Então vai ficar 7 mais 1 sobre 2, isso tudo na raiz. A diferença agora é que agora, em vez de ser um sinal de mais, aqui vai ser um sinal de menos. Então vai ficar menos raiz de 7 menos 1 sobre 2. Então vai ficar raiz de 8 sobre 2, menos raiz de 6 sobre 3, que é igual a raiz de 4 sobre menos raiz de 3. Então a diferença aqui é que no primeiro valor a gente tinha aqui sendo um mais, e agora a gente tem esse valor aqui sendo um menos. Então agora a gente vai somar esses dois valores e vamos descobrir o número de baixo, o denominador de baixo. Bom, então vamos agora somar, né, o raiz de 7 mais 4 raiz de 3 com raiz de 7 menos 4 raiz de 3. Pegando esses resultados, 2 mais raiz de 3, que soma com 2 menos raiz de 3. Tirando do parênteses vai ficar 2 mais raiz de 3 mais 2 menos raiz de 3. Bom, 2 com 2 vai somar 4 e mais raiz de 3 com menos raiz de 3, eles vão vão virar zero, né? Porque é como se fosse 1 menos 1 é igual a zero. Raiz de 3 menos raiz de 3 é igual a zero. Então vai ficar 2 mais 2 é igual a 4. Bom, então a gente tem que o número de cima é 4 e o número de baixo, o divisor, também é 4. 4 dividido por 4, você descobre depois de todo esse cálculo que A é igual a 1. Bom, chegamos na metade da questão e agora a gente vai descobrir o valor de B, que não tem tanta dificuldade assim quanto o valor de A, se você souber fazer anotação científica, que é algo tranquilo também, não tem nada de fórmulas assim complicadas. A letra B não, perdão, o número B é bem mais fácil de descobrir do que o número A. Bom, então vamos lá para a segunda parte para descobrir o valor de B, finalmente acabar com essa questão. A gente tem, primeiramente, dois valores em cima, eu dividi eles para facilitar a questão. Esse aqui é o valor de cima dividido pelo valor de baixo. Esse aqui é o valor de cima e esse aqui é o de baixo, que está dividindo. Então vamos lá. A gente tem 0,0001 elevado ao quadrado vezes 0,01 elevado a menos 3. Ah, mas vou fazer muito cálculo, vai ter muito zero. Transforma para notação científica. Bom, quando você tem um número, por exemplo, 100, você pode... 100. Isso aqui é igual a 10 ao quadrado, correto? Porque tem dois zeros. Agora, quando você tem um número 0,01, é a mesma coisa. Só que ele vai ser em fatores negativos. Então você tem duas casas à direita da vírgula, então vai ser elevado a menos 2. Você tem dois zeros, é elevado a 2, 10 elevado a 2. Você tem casas após a vírgula, menos 2. Então transformando isso aqui em anotação científica, vamos contar. Quantas casas a gente tem após a vírgula aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 5. Se fosse, por exemplo, aqui 2, aí você ia fazer 2 vezes 10 elevado a menos 5, mas esse caso aqui é 1. Então é 1 vezes 10 elevado a menos 5. E esse valor todo, que a gente transformou aqui, está elevado ao quadrado. Então elevado ao quadrado vezes, vamos fazer a mesma coisa com o outro, duas casas após a vírgula. Então 10 elevado a menos 2 elevado a menos 3. Bom, 1 não vai fazer diferença agora, né? Porque qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 5 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 2 elevado a menos 3. Bom, quando a gente tem no parêntese assim, você vai multiplicar o expoente. Você vai multiplicar esse aqui pelo fora do parêntese. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai manter a base e multiplicar os expoentes. Multiplicar os denominadores. Última forma, a gente vai manter a base e multiplicar os expoentes. Então a gente vai manter o 10 aqui. Menos 5 vezes 2 é igual a 10 elevado a menos 10. Que multiplica 10 menos 2 vezes menos 3. Menos com menos mais 10 elevado a 6. Bom, agora quando a gente tem a mesma base e quer fazer uma multiplicação, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então vai ficar 10, que mantém a base, e vai somar menos 10 com 6. Menos 10 com 6 é igual a menos 4. Então a parte de cima está resolvida, a parte de cima é igual a 10 elevado a menos 4. Bem melhor que fazer um monte de vírgula, concordam? Concordo. Bom, agora vamos para a segunda parte, a parte de baixo.
a gente tem 1/4 elevado a menos 1 dividido por 1/25 elevado a menos 1. Multiplicando 1 sobre 10 ao quadrado. Bom, quando você tem um número elevado a menos 1, o que você vai fazer? Você vai inverter a ordem desse número. Por exemplo, você tem aqui o 2, ele está elevado a menos 1, ele vai ficar agora 1/2. Você vai inverter os valores. Por exemplo, aqui ele está sendo dividido por 1, correto? Então você vai inverter a posição deles. Basicamente é isso, então. E já que... Vou apagar aqui, peraí. Bom, já que você tem 1 sobre 4 a menos 1, então você vai inverter esses valores, vai ficar 4 sobre 1, que é igual a 4. E também você tem aqui 1 sobre 25 elevado a menos 1, vai inverter os valores, vai ficar 25. Então aqui vai se transformar em 4 sobre 25 vezes. Vai ficar 1 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado é 100. Bom, fazendo isso aqui, você vai cortar o 4 pelo 100, isso aqui é 1. 100 dividido por 4 é igual a 25. Então você vai ter 1 vezes 1, 1. 25 vezes 25, 625. Bom, então o valor de baixo é igual a 625. Finalmente, vamos pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Se você está dividindo um valor pelo outro, você vai também inverter o divisor e o dividendo. Então, 1 sobre 600, então 10 elevado a menos 4 dividido por 1 sobre 625 você simplesmente inverter esses valores, vai ficar então 625 sobre 1. Mas já que 1 não faz diferença nesse cálculo, a gente pode simplesmente cortar ele. 10 menos 4 elevado a menos 4 vezes 625, como que eu falei, o menos 4 significa quantas casas você vai ter da direita da vírgula. Então a gente tem aqui, eu já fiz para facilitar, 1, 2, 3, 4, e agora vai ficar 625. A gente vai então tirar essas últimas 3 casas aqui e colocar os 625. E isso aqui é a nossa resposta, mal escrita, mas então isso aqui é igual ao B. B é igual a 0,0625. A gente finalmente pode terminar a questão. Bom, finalizando a questão, então a gente tem A igual a 1 e B igual a 0,0625. A gente tem a caixa 1 sendo dos naturais, caixa 2 sendo dos reais, caixa 2 sendo dos racionais e caixa 3 sendo dos irracionais. Então, o 1 vai entrar nos naturais, porque sim, o conjunto dos naturais, e o B vai entrar no conjunto dos racionais. Bom, então a gente tem aqui que respectivamente o A na caixa 1 e o B na caixa 2. E isso corresponde à resposta de letra D. Enfim, senhores, espero que os senhores tenham gostado. Eu vou agora deixar um espacinho, colocar essa fórmula aqui de novo para os senhores, caso os senhores queiram ver só essa fórmula, não quererem ver no meio do vídeo. Eu vou deixar essa fórmula aqui no final do vídeo. Bom, então eu vou finalizar o vídeo aqui com a fórmula para os senhores. A raiz de A mais ou menos raiz de B é igual a isso aqui, sendo C igual a raiz de A ao quadrado menos B. Espero que os senhores tenham gostado. Foi uma questão um pouquinho maior, mas aí ficaria assim mesmo. Algumas questões são maiores, algumas são menores. Porém, de uma em uma questão a gente vai alcançando mais próximo de 16 questões e assim mais próximo de alcançar o objetivo dos senhores e o meu objetivo também, que é ser aprovado no EPICAR 2020. Então tá? Eu espero que os senhores tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.